Mulheres que fazem aleitamento exclusivo dos seus bebês costumam não ovular nem menstruar. A própria amamentação serve como método contraceptivo e sua taxa de sucesso é de 98% nos 6 primeiros meses. Quando o aleitamento exclusivo é interrompido, geralmente aos 6 meses, o bebê começa a mamar menos e o estímulo para a supressão da ovulação diminui. Em geral, a mulher volta a ovular entre o 6º e o 10º mês após o parto, mas isso pode ocorrer antes ou depois de acordo com a frequência da amamentação. Há mulheres que voltam a ovular com menos de 2 meses e outras que ficam até quase 1 ano e meio sem ovular, nem menstruar. Como é impossível prever o momento do retorno da ovulação, as mulheres em aleitamento, que tenham vida sexual ativa, precisam escolher um método contraceptivo para evitar o surgimento de uma nova gravidez com tão pouco tempo de intervalo para a última. Neste artigo vamos discutir as opções mais adequadas de contracepção para as mulheres que estão amamentando. Quando a mulher que amamenta deve voltar a usar um método anticoncepcional? Mulheres que têm um bebê e optam por não iniciar aleitamento materno costumam voltar a ovular com aproximadamente 6 semanas. Esse intervalo acaba sendo o limite que a maioria dos médicos considera seguro para recomeçar a anticoncepção, mesmo nas mulheres que optam pelo aleitamento exclusivo. Portanto, pelo risco de nova gravidez, não é aconselhado sexo sem um método contraceptivo após a 6ª semana pós-parto. Há, entretanto, uma corrente cada vez maior de médicos que sugerem o reinício da contracepção imediatamente após o parto através de métodos não hormonais, como a camisinha ou DIU. É perfeitamente possível que o obstetra faça a implantação do DIU logo após a expulsão da placenta ou logo antes da alta hospitalar. Vamos discutir as vantagens e desvantagens dessa conduta mais à frente. Se a mulher deseja voltar a tomar anticoncepcionais hormonais, o tempo mínimo de intervalo para o parto é de 3 a 4 semanas. Muitos médicos, porém, preferem esperar até a 6ª semana. O tipo de anticoncepcional é importante, pois o estrogênio tem efeitos deletérios sobre a amamentação, que pode passar para o bebê através do leite. Vamos resumir os prós e contras dos principais métodos contraceptivos, que podem ser usados durante o aleitamento. Anticoncepcionais hormonais durante a amamentação. Os anticoncepcionais hormonais são habitualmente compostos de estrogênio ou progesterona. Destes dois, apenas a progesterona é permitida durante o aleitamento, pois o estrogênio apresenta 3 potenciais problemas. Nos primeiros 30 dias pós-parto, as mulheres apresentam naturalmente um maior risco de desenvolver fenômenos trombóticos. O uso de estrogênio aumenta ainda mais esse risco. O estrogênio pode alterar a qualidade e a quantidade do leite produzido, principalmente nos primeiros meses. O estrogênio pode passar para o bebê através do leite, o que é potencialmente danoso, pois tanto o fígado quanto os rins da criança ainda são muito imaturos e não conseguem nem metabolizar nem excretar o hormônio recebido. Portanto, se a mulher amamentando optar por um método contraceptivo hormonal, as suas opções se restringem aos métodos que contenham exclusivamente progesterona.
As melhores opções são 2 implante subcutâneo de etonogestrel, Implanon marca registrada. Esse implante é um anticoncepcional hormonal à base de etonogestrel, progesterona sintética, que tem um formato de um bastonete, e é inserido no tecido subcutâneo. Sua taxa de eficácia é maior que 99%, e o seu efeito dura por 3 anos. O Implanon pode ser inserido a qualquer momento após o parto, e não tem nenhuma influência sobre a amamentação. 2 Anel vaginal de etonogestrel, Implanon marca registrada. O Implanon também é vendido como anel vaginal. A sua implantação pode ser feita a qualquer momento após o parto e o anel deve ser trocado a cada 3 semanas. 3 Injeção intramuscular de acetato de medroxiprogesterona, Depo-Provera marca registrada 150 mg. O Depo-Provera 150 mg é uma injeção intramuscular de progesterona, que deve ser aplicada a cada 12 semanas. A injeção pode ser administrada a qualquer momento no pós-parto e sua taxa de eficácia é maior que 99%. 4 Minipílula. A minipílula é uma pílula anticoncepcional composta exclusivamente por progesterona. Existem 3 opções de minipílula no mercado. Norethisterona 0,35 mcg, nomes comerciais: Norestin, Micronor. Desogestrel 0,075 mcg, nomes comerciais: Cerazette, Nactali, Juliette, Kelly. Linestrenol 0,5 mcg, nomes comerciais: Slutum. A minipílula pode ser iniciada a qualquer momento no pós-parto. Sua taxa de sucesso é um pouco mais baixa que as pílulas tradicionais, pois, para ter efeito máximo, ela precisa ser tomada todos os dias mais ou menos na mesma hora. Um simples atraso de 3 ou 4 horas é suficiente para a pílula perder o seu efeito protetor. 5 Pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte, composta por levonorgestrel, pode ser utilizada por mulheres que estão amamentando. Porém, é importante lembrar que essa é uma forma de contracepção de emergência, que é indicada para situações excepcionais. O seu uso deve ser pontual. Não se deve utilizar a pílula do dia seguinte como método contraceptivo de uso frequente, principalmente durante o aleitamento materno, pois ela contém doses de hormônio muito maiores que as pílulas normais. Dispositivos intrauterinos, DIU. Durante o aleitamento, a DIU tem se tornado o método contraceptivo mais indicado pelos ginecologistas, devido à sua elevada eficácia, longa duração e baixa incidência de efeitos adversos graves. Tanto o DIU de cobre, como o DIU de progesterona, podem ser implantados em mulheres que estão amamentando. A colocação do dispositivo pode ser feita 10 minutos após a expulsão da placenta, antes do momento da alta hospitalar, ou somente após 6 semanas. A vantagem da implantação do DIU após 6 semanas do parto é uma baixa taxa de expulsão espontânea do dispositivo, enquanto a colocação do DIU logo após o parto apresenta uma taxa de expulsão de 20 a 40%. O DIU inserido após 6 semanas tem uma taxa de apenas 4%. Camisinha durante a amamentação. A camisinha
seja masculina ou feminina, é uma opção óbvia de contracepção para as mulheres que estão amamentando, mas não querem tomar nenhuma substância hormonal, nem implantar o DIU. A camisinha tem uma taxa de eficácia um pouco mais baixa que o DIU e a pílula, mas ela apresenta uma vantagem que nenhum dos dois possui: evita a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Laqueadura tubular. Para as mulheres que já têm prole estabelecida e têm certeza que não vão querer engravidar de novo, a ligadura das trompas é uma das melhores opções, pois não interfere em nada com o aleitamento materno. A laqueadura é um método contraceptivo definitivo e com taxa de eficácia de 99,5%. O procedimento costuma ser feito logo após o parto ou dentro de, no máximo, 24 horas. A amamentação como método contraceptivo. Como já referido, a própria amamentação serve como método contraceptivo, pois a elevação da prolactina, hormônio responsável pela produção de leite, também age inibindo os hormônios que estimulam a ovulação. O problema da amamentação como método contraceptivo é que ele é pouco confiável, principalmente após o 6º mês. A eficácia deste método depende da intensidade, da frequência do aleitamento e da sua exclusividade como fonte de alimentação do bebê. Nos primeiros 6 meses, são importantes os seguintes fatores: 2.1 Intervalos regulares entre cada mamada, não havendo intervalos maiores que 4 horas durante o dia ou 6 horas durante a noite. 2. A amamentação exclusiva ou quase exclusiva, correspondendo a, pelo menos, 90% da alimentação do bebê. 3. Evitar o uso excessivo de bombas de tirar leite, pois a sucção do bebê costuma ser muito mais efetiva para estimular a produção de prolactina. Se você não consegue garantir as 3 condições acima, é temerário confiar apenas na amamentação como método contraceptivo. Após 6 meses, o bebê começa a receber alimentos comuns, e as frequências e intensidades das mamadas caem progressivamente. Quanto menos o bebê mama, maior é o risco da mãe voltar a ovular. Após os 6 meses, nenhuma mulher deve confiar exclusivamente na amamentação como forma de evitar a ovulação.